Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Capítulo 7. Ao encontro de Danúbio. Todos saíram do templo da união divina envolvidos por efusiva alegria. Havia uma constante troca de abraços e cumprimentos. Gabriel recebia de todos fortes manifestações de apreço pela prece magnífica, que permitiu tão grandioso encerramento para o trabalho de assistência à terra. Estas últimas manifestações não tinham nenhum toque de bajulação que estimula a vaidade, mas sim o reconhecimento pela importante contribuição que Gabriel ofertou aos trabalhos no seu encerramento. Após os abraços, Gabriel disse aos amigos que desejava ir até o hospital espiritual da cidade para ver no que poderia ser útil. Marcos e Mariana ofereceram-se para acompanhá-lo. Já os dois casais de jovens que o acompanhavam desde o início da noite silenciaram, como crianças, aguardando o convite para permanecer ao lado de pessoa que lhes é muito querida. Gabriel, compreendendo a situação, prontamente convidou-os para acompanhá-lo até o hospital, porque com certeza haveria trabalho para todos. O Hospital do Império do Amor Universal, como já havíamos narrado, fica no vértice inferior esquerdo do grande triângulo. Mais uma vez, uma longa distância a ser percorrida. Portanto, volitamos. Chegando às portas do grande complexo hospitalar, impressionei-me com a grande cerca magnética que circundava toda a área do hospital e perguntei ao irmão Hermes: por que esta cerca? Em toda a cidade só havia a mais perfeita liberdade, por que aqui é diferente? E estas sentinelas? Alguns espíritos guardavam as entradas do hospital. E por que após o portão o ambiente está mais escuro? Calma, meu irmão. Uma pergunta de cada vez. Interveio amorosamente o incansável benfeitor. A cerca deve-se à necessidade de evitar que algum espírito em descontrole que ali esteja internado invada a cidade. Não esqueças que aqui há muita luz. Esta forte energia poderia cegar uma alma despreparada. A cerca é necessária também para neutralizar as cargas negativas do hospital para a cidade, oriundas dos internos. Já as sentinelas são para evitar a fuga desses irmãos que muitas vezes, envolvidos por perturbações, escapam de seus tratamentos de recuperação. E quando há luz, não devemos esquecer que a luz é um produto daqueles que a geram. Em um hospital onde existem espíritos em sofrimento, é impossível manter a mesma energia espiritual que vistes na cidade inteira. Acalmei meu curioso espírito com tais respostas. Ante as explicações de Hermes, eu senti que naquele momento começaríamos a ver o outro lado das verdades espirituais, o lado daqueles que desrespeitam as verdades divinas, semeando em sua caminhada o desrespeito às leis e tendo por conseguinte que colher aquilo que plantaram. Atravessamos o portão de entrada. Os guardiões que aqui controlavam o acesso ao hospital ofertaram respeitosa deferência à entrada de Gabriel, reconhecendo nele um dos mais importantes trabalhadores daquele centro de recuperação espiritual. Ao ultrapassarmos a entrada, senti uma forte queda na vibração. Virei-me e olhei o ambiente externo com sua beleza e, apesar de ser noite naquele instante, uma luz intensa envolvia toda a cidade. Já dentro da área reservada ao hospital, a luz tornava-se mais fraca. Comparando com a Terra, ainda tínhamos um belo cenário, mas como estávamos nos acostumando com aquele cenário deslumbrante, sofri um impacto. Mesmo assim, alegrei-me, porque gosto do trabalho e do auxílio aos necessitados.
Afinal, não é isto que Jesus espera de nós? Auxílio fraterno a todos que necessitam? Amor incondicional aos nossos irmãos? Nunca quis ser cúmplice do conceito de céu, onde almas ociosas ficam tocando harpa. Sempre felicitei-me com as narrações de obras espíritas, enaltecendo o trabalho de assistência àqueles que sofrem. Entramos no prédio principal, onde podíamos notar a perfeita higiene dos corredores e da instrumentação necessária para assistência hospitalar. Alguns irmãos estavam sendo conduzidos em macas limpíssimas, com lençóis extremamente alvos. E o atendimento, então? Todos eram tratados com todo amor e carinho, tanto por enfermeiras como por médicos, de almas que compreendem a finalidade da vida. E ainda, com o estágio de evolução destes cidadãos, não poderíamos esperar outra postura. Alguns poucos irmãos demonstravam pequeno desequilíbrio. A grande maioria passava-nos a impressão de estarem em processo de convalescença, como se estivessem se libertando das amarras da dor. Hermes elucidou-me. Estes irmãos já estão em adiantado processo de recuperação. São trazidos para cá somente aqueles que tenham condições de permanecer em ambiente equilibrado. Já os que estão em estado mais delicado ficam internados no hospital intermediário, que localiza-se perto da crosta terrestre. Estes irmãos, observei ao meu instrutor, não possuem condições para habitar esta cidade. Estão aqui simplesmente em tratamento. Não terão eles condições de habitar essa cidade elevadíssima após sua recuperação? Exatamente. Após o final do atendimento, estes nossos irmãos, que aqui estão hospitalizados, serão encaminhados para colônias espirituais que estejam de acordo com suas respectivas conquistas. No campo da evolução, nenhum destes irmãos possui condição para habitar o império do amor universal. Este hospital não foi construído aqui para atender os habitantes desta cidade, como ocorre normalmente no mundo material. Os moradores da cidade já não precisam mais de tratamento, os reabilitadores. São almas libertas da dor. O hospital aqui existe para o amparo de irmãos com pouca evolução, para que seja seguido o pressuposto básico dos ensinamentos do Cristo, e que é a característica de todo espírito de luz, a caridade. Vimos então Gabriel comunicar aos seus amigos que desejava encontrar-se em particular com Danúbio para tratar de assuntos particulares. O anjo solicitou aos amigos que fossem prestar assistência na ala 7, onde Marcos dirigia trabalhos de recuperação de drogados e pervertidos sexuais. Todos concordaram respeitosamente. Observamos Gabriel dentro de nossas atenções em todos os momentos. Dirigir-se para um amplo salão, onde mais ao fundo, efetuando passes magnéticos, encontrava-se venerável ancião, cabelo branquíssimo, aparentando uma idade física por volta dos 70 anos, mas com grande vitalidade e nenhuma ruga no rosto, nem nas mãos. Cabelos brancos longos à altura dos ombros, porte levemente reforçado e altura igual à de Gabriel. Pela primeira vez, além de Natanael, o dirigente da grande reunião do Templo da União Divina viu um espírito com luz semelhante à de Gabriel. Notava-se logo que eram dois espíritos em semelhante estado de evolução espiritual. Gabriel aproximou-se do bondoso e compenetrado velhinho e sentou-se em um leito. Ao lado daquele em que o ancião prestava o atendimento a um irmão com dores na região cardíaca. O amoroso velhinho, ao ver Gabriel, esboçou simpático sorriso, o qual Gabriel naturalmente retribuiu. Após o fraterno e silencioso cumprimento, ambos permaneceram de olhos voltados para o paciente. Gabriel, disse o ancião, podes me auxiliar aqui? Claro, Danúbio. Gabriel, então, direcionou suas mãos sobre o coração do necessitado irmão. Poderosa energia saiu das palmas de suas mãos, iluminando todo o peito do convalescente. Até aquele momento, o paciente estava tenso e rijo. Com a energia desprendida das mãos de ambos, finalmente o senhor, que estava deitado na cama, relaxou.
soltando um suspiro de alívio. Danúbio olhou para Gabriel e agradeceu com os seus expressivos olhos. O sublime emissário de Deus retornou para a cama que utilizava como assento e, observando Danúbio, disse-lhe: Danúbio, sabes o que pretendo? Poderei contar com teu auxílio caso Jesus abençoe minha iniciativa? Danúbio largou o que estava fazendo e dirigiu-se até a cama em que Gabriel estava sentado. Colocou suas mãos nos ombros do anjo, olhou-o nos olhos num transporte de imenso amor e puxou-o ao peito, envolvendo-o em um fraternal abraço, e disse-lhe: Gabriel, eu tenho uma grande estima por ti. Sei que somente tu és capaz de tamanho empreendimento pela humanidade encarnada. Pede o que quiseres, pois por ti faço qualquer coisa, até mesmo estabelecer residência fixa nos planos de trevas. Ambos riram e Danúbio continuou: Se for da vontade de Jesus, eu estarei contigo, onde desejares. Obrigado, meu irmão. Sem ti, eu não teria coragem de enfrentar o desafio, mas com a tua inspiração constante, contigo auxiliando meus passos, acredito que teremos bom êxito. E com o amparo e a luz de Jesus, efetuaremos importante trabalho para a realização da grande mudança. Em breves dias, Jesus visitará nossa cidade e creio que Ele dará sua magnânima resposta ao meu pedido. Peço-te que ores por mim. Eu desejo de todo o coração que Jesus abençoe e permita a realização deste projeto. Ele permitirá, Gabriel, tenho certeza. E apertando os ombros de Gabriel, Danúbio repetiu: Ele permitirá. O irmão Hermes olhou-me nos olhos e disse: Gabriel solicitou a Jesus a oportunidade de reencarnar entre os homens para auxiliar a promover a grande mudança. Ou seja, a preparação para a nova era, o terceiro milênio, onde os homens viverão em paz, enquanto estiverem se processando as tragédias previstas para a concretização do exílio dos da esquerda do Cristo. O final dos tempos, Gabriel estará trazendo ao mundo, através de suas palavras e exemplos, a luz do Cristo. Fortes transformações promoverá Gabriel nos campos social e religioso. Desde Francisco de Assis, não reencarna entre os homens um espírito deste quilate. Será um banho de luz, para que os encarnados acordem para as verdades espirituais e definam-se pelo caminho que realmente desejam seguir, o caminho da direita do Cristo, onde prevalece o amor e a paz, ou o caminho da esquerda do Cristo, onde os sentimentos inferiores terminam aprisionando os homens nas estradas da dor e do sofrimento. Coloquei as mãos no rosto e sentei-me naqueles degraus portáteis, que são utilizados nos hospitais para que o enfermo possa subir na cama sem maiores esforços, e pensei: meu Deus, estarei à altura de tão importante recado de Jesus para o mundo material? Possa eu ser digno e estar à altura de tão grandiosas narrações? Hermes, captando meus pensamentos, disse-me: Roger, não te aflijas. Ninguém trabalha sozinho nesta vida. Alguns encarnados acreditam que realizam suas obras somente por seu próprio esforço. Eles desconhecem que os espíritos estão sempre inspirando o trabalho dos encarnados, tanto para o bem quanto para o mal. É por este motivo que sempre devemos colocar o mérito de nossas realizações nas mãos de Jesus, porque sem a permissão dele, os espíritos não poderiam auxiliar aos encarnados na evolução e no progresso do mundo. Sem esta intervenção espiritual, a humanidade ainda estaria muito atrasada, em todos os aspectos. Fraternidade, eis a palavra-chave. Todos somos irmãos em constante intercâmbio. A união faz a força. Tu e nós, os espíritos amigos, com as bênçãos de Jesus, venceremos este desafio e colocaremos nas mãos dos encarnados esta pérola de luz chamada a história de um anjo. O querido irmão e amigo então pegou-me pelos braços e levantou-me dizendo: tenhamos fé. Como diria nosso grande irmão Paulo de Tarso, guardemos a fé. Abracei Hermes e tranquilizei-me. A partir daquele momento, eu passaria a colocar todas as minhas preocupações quanto à realização de nosso trabalho
nos misteriosos escaninhos da fé, que remove montanhas e realiza o impossível. Enquanto estávamos envolvidos com as minhas preocupações, Gabriel e Danúbio continuavam a atender os pacientes daquele grande salão. Resolvemos, então, acompanhá-los. Danúbio e Gabriel estavam à frente agora de uma senhora que nos passava a ideia de ter desencarnado com 75 anos de idade. A senhora, bem lúcida, ficava acompanhando com os olhos os movimentos de Gabriel, como quem observa um amado filho. O anjo de Deus, com seu olhar extremamente amoroso, cativava a velhinha, enquanto a poderosa energia de suas mãos iluminava os centros de forças do corpo espiritual da serena anciã. Estás tendo uma grande melhora, minha irmã, disse-lhe Gabriel. Graças a Deus, meu filho. Posso chamá-lo de meu filho? Podes, minha irmã. Fico muito feliz de receber da senhora este título. Quantas pessoas no mundo não gostariam de uma mãe tão amorável como a senhora? Meu filho não gosta de mim, replicou a senhora. Dediquei a ele todo o meu amor e todo o meu carinho, mas só recebi dele desprezo. Constantemente chamava-me de velha sentimentalista, piegas, condenava-me por minha falta de cultura e pelo meu apego à religião. Apesar de tudo que eu fazia por ele, de todo o carinho que lhe dedicava, só me dirigia olhares de reprovação. Vivia enfurnado em casas de jogos e de prostituição. Arrebentava-me o coração, mas ele era meu, de mais ninguém. Até que ela apareceu. O desprezo de meu filho aumentou devido aos venenos que ela colocava em sua cabeça. Eu trabalhei, então, para promover o fim do casamento deles. Indignado, meu filho colocou-me em um asilo onde vivi por muitos anos corroída pelo ódio. Cheguei à pátria espiritual, esquecida de Jesus. Muito padeci nas trevas de minha própria imprudência, mas agora já encontrei o caminho de volta. A senhora esboçou um sereno sorriso para Gabriel, enquanto ele e Danúbio prosseguiam no atendimento, mas demonstrando total atenção às palavras da senhora, que buscava a cura do corpo espiritual, mas também a cura para a sua alma torturada, e continuou. Sinto-me, meu filho, como o rapaz da parábola do filho pródigo. Jesus nos narra que o pai recebeu o filho pecador com todo o amor, porque o filho havia se arrependido e decidido seguir o caminho correto. Eu também assim o fiz. Então, Gabriel, tu me encontrastes no meio do lodaçal daquela cidade horrível. Quando vi teus olhos piedosos, os teus braços irradiando a mais bela luz, senti que Deus havia me perdoado, que eu teria uma nova oportunidade para resgatar todas as minhas faltas. Assim será, minha irmã, atalhou Gabriel. Terás nova oportunidade no plano físico, e não te esqueças do ensinamento de Jesus que nos fala sobre os trabalhadores da última hora. O momento é chegado e terás a rara oportunidade de reencarnar antes do grande juízo. Esforça-te para manter-te ao lado do Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esquece todo o sofrimento que foi te imposto ao coração de mãe. Busca amar longe dos escuros caminhos do egoísmo, porque em breve serás transferida para a colônia Redenção, onde serás preparada para a reencarnação. Não te esqueças, esforça-te, vale a pena. Jesus também ensinou-nos que seu reino é como uma pérola de grande valor, ou como um campo onde foi encontrado grande tesouro. Aquele que encontra este tesouro, que é o reino de Jesus, tudo deve fazer para conquistá-lo, pois esta riqueza é imperecível. A velhinha somente sacudia a cabeça em sinal de concordância. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Sabia ela que vivia um momento raro em sua infinita existência. O Verbo de Deus fazia-se presente nos divinos lábios de Gabriel. Despediram-se da senhora, prometendo retornar, assim que fosse possível, e dirigiram-se para outros leitos para novos atendimentos. Danúbio falou então, em tom de brincadeira, para um dos pacientes. E então, meu filho, como vão estes rins?
Continuas buscando aliviá-los com bons pensamentos, como te recomendamos? Ai, irmão, busco me esforçar, mas a inveja consome minhas forças. Não consigo admitir que aquele pulha tenha tido melhor sorte que eu. Deus lhe deu todas as vitórias e eu nada recebi. Não diga isso, replicou o bom velhinho. Quantos não possuem no momento o amparo que estás recebendo desta casa? Muitos, como tu bem sabes, estão rastejando como lagartos nos lodaçais das zonas de trevas. Busca, Rodrigo, libertar-te. Quanto mais inveja cultivares no coração, maiores serão as descargas negativas que receberá de tua própria consciência em teus rins espirituais. Eu sei. Vou procurar me esforçar mais. Mas, por favor, direcione sua luz nas minhas costas só um pouco, para que eu possa obter um pouco de alívio. Tu sabes nosso trato. Para receberes amparo a partir desta semana, terás que demonstrar merecimento para o teu próprio bem. Não me busques mais como uma bengala para te escorar em tuas aflições, e sim como um irmão que fica feliz em mostrar o caminho que todos nós devemos seguir. Está bem, vou abrir o evangelho ao acaso. O rapaz pegou sobre uma mesinha que ficava ao lado da cama um evangelho confeccionado pelo próprio hospital, com as letras grafadas na capa. HIAU, Hospital do Império do Amor Universal. O tema encontrado por Rodrigo foi Buscai e achareis. O rapaz então leu em alto e bom tom: Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. São Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 11. Terminada a leitura, Danúbio disse-lhe: Muito bem, e virando-se foi atender outros pacientes na companhia de Gabriel. Rodrigo então chamou-o. Ei! O senhor está esquecendo de colocar sua luz nas minhas costas, como prometeu. Rodrigo, meu filho, respondeu Danúbio, olha para a região de teus rins. Estava toda envolvida em uma singela luz. Tu acabaste de ler no Evangelho. Busca e acharás. Pede e dar-se-vos-á. Ajuda-te e o céu te ajudará. Faze isso, que é a tua parte, que Jesus iluminará teu espírito, e assim encontrarás a cura para teus males por teu próprio esforço. O rapaz sorriu para Danúbio, compreendendo a lição, enquanto os dois anjos continuavam as tarefas assistenciais. Eu continuei a observar Rodrigo. Ele estava lendo compenetradamente o Evangelho, buscando por si próprio o seu reerguimento espiritual, através do grande tesouro que Jesus nos presenteou, as suas palavras. Realmente não devemos pescar pelos outros, mas ensinar a pescar. Enquanto eu observava Rodrigo, Gabriel e Danúbio foram chamados para auxiliarem na ala 7, onde estavam Marcos e Mariana. Todos corremos para lá. Chegando lá, presenciamos triste cena. Um rapaz de 23 anos gritando desesperadamente. Segundo Marcos, ele havia tentado cortar os pulsos minutos antes, como se ele pudesse matar-se. Na região do baixo ventre estava o rapaz sendo envolvido por uma coisa pegajosa e escura, como se fosse uma lama a envolver seus órgãos genitais. Era o desequilíbrio sexual retornando com toda a força em um irmão que já havia padecido horrores devido aos seus atos pervertidos durante sua vida física. Em vão tentaram todos auxiliá-lo. Somos frutos de nossas próprias mentes. Quando alguém envereda por determinado caminho, só este alguém pode decidir por seu próprio retorno. Apesar do auxílio de todos aqueles espíritos de luz ali reunidos, o rapaz resolveu atender ao apelo de suas irmãs perturbadas nas zonas inferiores. Gabriel então disse:
Marcos, providencie a remoção deste irmão para o hospital intermediário. Aqui ele não tem mais condições de ficar. Poderá perturbar o tratamento dos outros. Rezemos para que no hospital perto da crosta, com atendimento mais adequado para estas situações, possa ele reequilibrar-se. Senão, teremos que libertá-lo para que siga para perto dos obsessores que o convocam. Não podemos cercear seu livre-arbítrio. É uma pena. Sim, Gabriel, disse Marcos, tens razão. Sei o quanto tens trabalhado para auxiliar este irmão dementado pelo desejo sexual, mas não podemos colocar em risco o tratamento de todos os outros. Não desanimes. Confia em Deus e em Jesus. A nós não cabe o desânimo e a indignação, mas sim a disposição para o trabalho árduo que busca a melhora de nossos irmãos perdidos nos caminhos da perturbação. Marcos dirigiu um olhar de agradecimento a Gabriel pelas sábias palavras e solicitou aos enfermeiros ali presentes a preparação do irmão perturbado para que fosse efetuado o transporte para o hospital intermediário. Os enfermeiros do hospital conseguiram então mobilizar o pobre irmão, que estava sofrendo verdadeiro estímulo sexual à distância. O irmão Hermes explicou-me que aquele rapaz havia sido resgatado das zonas de trevas, onde era objeto de escravização sexual por duas mulheres desencarnadas de longa data. Após uma vida de completo desfrute sexual, Horácio, retornando à pátria espiritual, não resistiu aos apelos do sexo. Estabeleceu então residência nas zonas de trevas, onde poderia facilmente desfrutar dos prazeres descontrolados do sexo entre os desencarnados, como também poderia buscar sensações mais fortes através dos processos de obsessão de encarnados no plano material. Completamente desequilibrado, ele foi dominado por aquelas infelizes irmãs que lhe bloquearam a linha de raciocínio, transformando-o praticamente em um animal irracional, que deveria somente atender aos desejos insaciáveis dessas irmãs pervertidas. Marcos havia conseguido resgatá-lo e já estava em avançado processo de recuperação, mas realmente somos o que pensamos. Horácio, naquele momento, estava recebendo um forte chamado e o seu desejo de superar o vício estava enfraquecendo, ante aos fortes apelos das zonas inferiores, e terminou por desencadear a cena que presenciamos. Aquele material lamacento que envolvia os órgãos genitais de Horácio fez-me lembrar as palavras de Jesus a Pedro. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Os homens acreditam que, chegando à morte do corpo físico, estão encerrados todos os anseios, todos os desejos pelos quais viviam escravizados. Grande engano. O que ligamos na terra continuará ligado no céu, na pátria dos espíritos. Os vícios continuarão fortemente em nosso ser. Cigarro, álcool, drogas e até mesmo os nossos vícios de caráter. E o pior é que estes viciados não encontraram no plano espiritual nenhum barzinho e nenhuma tabacaria para adquirir o objeto de seus desejos. Os homens deveriam preocupar-se em analisar sua vida e verificar de que coisas e atos ele faz-se escravo. O espírito imortal deve ser liberto de todas as dependências da carne. Deve ser apenas usufrutuário dos bens que a vida material lhe oferece, buscando sempre as ofertas saudáveis da vida. A vida física tem por finalidade promover a evolução do espírito, e não torná-lo um escravo de um cigarro, de uma bebida alcoólica e de outros vícios que venham a destruir a maravilhosa oportunidade de evolução que Deus nos oferece, a vida física. Existe um ditado que diz: o corpo deve servir ao espírito e não o espírito servir ao corpo. Aquele que não é senhor de sua própria vontade, tendo que render homenagens a um maço de cigarro ou a um copo de cachaça ou a outra bebida etílica, deve preocupar-se seriamente, como veremos a seguir quando adentrarmos as zonas de trevas na companhia de Gabriel. O irmão Hermes, acompanhando meus pensamentos, resolveu fazer algumas considerações para melhor elucidar a questão. O sexo é uma das mais belas criações de Deus na natureza humana. Através do ato sexual é que se confirmam as palavras bíblicas: crescei e multiplicai-vos.
O ato sexual abre as portas através da procriação dos corpos para novas reencarnações de espíritos no mundo material. Portanto, podemos considerar o ato sexual como um ato de amor divino. Infelizmente, algumas criaturas buscam constantemente os prazeres inferiores da animalidade, rastejando atrás de sensações pervertidas, como nós vemos agora. Já aquele casal, unido pelo sincero desejo de construir uma família, compreendendo os sagrados objetivos do ato sexual e o respeito que devem reciprocamente dedicar-se, estes estarão sempre amparados pelos espíritos de luz e jamais sofrerão as influências degradantes que estamos a ver com o irmão Horácio neste instante. O que o Horácio sofre no momento são as consequências de quem brincou com as coisas sagradas. O irmão, enquanto encarnado no corpo físico, sofria assédios de espíritos que vivem nesta mesma faixa vibratória. Enquanto ele dedicava-se às mais violentas perversões na busca do prazer, irmãos encarnados no mais claro ato de obsessão espiritual transavam junto com ele e seus parceiros e parceiras depravados, gerando laços de união de que agora ele não consegue se libertar. Mais uma vez, o ensinamento divino de Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Devemos colher o que plantamos. Isso lembrou-me daqueles espiritualistas modernos que buscam constantemente justificar o ato sexual como a coisa mais banal do mundo, dizendo que o excesso de pudor das igrejas é um fanatismo. Dizem que aquele que é um espírita ou um espiritualista moderno deve livrar-se desses fanatismos religiosos. Mas como podemos ver através das sábias palavras de Hermes, o ato sexual só é abençoado pela espiritualidade maior quando realizado por um casal que busca uma união conjugal sincera, com vistas a construir uma família. A troca de parceiros buscando unicamente o prazer de uma noite constitui crime contra as leis divinas. E pobre daquele que se torna um escravo do sexo, possivelmente terá o mesmo destino de Horácio. E quem sabe, um destino pior ainda, já mesmo antes do desencarne, através dos efeitos devastadores da AIDS. Gabriel, após auxiliar Marcos nas providências para a remoção de Horácio, disse-lhe: o Espírito de Deus sopra em todos os lugares, porque ele está dentro de nós mesmos, frutos da criação do Pai. Não te preocupes, onde Horácio estiver, existirão forças do bem trabalhando por sua regeneração. Dizes-me isso porque sabes que ele não resistirá nem mesmo ao tratamento no hospital intermediário. Elas vencerão, elas conseguirão arrastá-lo novamente para o covil. Marcos, às vezes faz-se necessário poderosa dor para despertarmos. Talvez seja o caso de Horácio. Somente através dos mecanismos da dor e do sofrimento, ele consiga ver que deve realizar um esforço sobre-humano para libertar-se das teias de infortúnio que ele mesmo teceu para si. Tens razão. Vamos trabalhar. Muitos outros irmãos necessitam de nosso amparo. Seria egoísmo de nossa parte relegarmos todos a segundo plano por um caso insolúvel no momento. Danúbio, então, colocou suas mãos nos ombros dos dois rapazes e disse: então vamos, há muito trabalho a ser realizado no amanhecer, nas zonas de trevas. Irás conosco, Danúbio? Disse Gabriel. Como não? E teremos que ficar mais do que o planejado por ti. Étel enviou um comunicado dizendo que há muito trabalho e que estão necessitando de mais auxiliares. Os espíritos governantes do Império dos Dragões do Mal estão se revoltando contra os trabalhos assistenciais que estamos realizando naquela cidade. Acredito que Étel e Lívia estão mexendo em vespeiros. Provavelmente a libertação em massa dos escravizados pelos irmãos Siqueira seja um dos motivos de tamanho conflito, disse Alfredo, um dos amigos de Miriam que acompanhavam Gabriel desde o início da noite. Sim, Alfredo, disse Danúbio, este é um dos motivos, mas não o principal. Segundo Étel, Dracos, o líder maior, está já a par dos planos de Gabriel. O anjo de Deus pretendia libertar do mal um dos conselheiros de Dracos, que mostrava-se fortemente inclinado a deixar aquela vida infeliz. Terminada a conversa, o grupo dirigiu-se para um amplo corredor com grandes janelas que permitiam a entrada de uma agradável brisa. A noite estava terminando. Através das janelas podíamos ver no horizonte o despontar das primeiras claridades do alvorecer.
A abóbada celeste já apresentava um azul mais claro, mas ainda com a presença das estrelas. Nossos amigos ganharam a entrada principal, onde Danúbio, Gabriel e Marcos orientaram alguns irmãos para as medidas necessárias no período em que estariam ausentes. Mariana não estava mais entre eles. Havia se transportado até a creche, de que era responsável para tomar as mesmas providências. Saímos todos a pé no grande hospital. Ao transpormos mais uma vez o portão de acesso, sofremos o impacto da entrada. Mas, ao contrário, um grande bem-estar envolveu-nos. Estávamos novamente no paraíso pleno do império do amor universal. Mesmo sem o despontar definitivo do dia, fomos assaltados por aquela sensação de imensa luz a envolver-nos. Os primeiros pássaros começaram a entonar seus cânticos de louvor a Deus. O belíssimo sol começava a despontar no horizonte. Cena deslumbrante, inenarrável. As árvores, plantas e flores começaram a perder sua propriedade noturna de iluminar o ambiente, deixando a tarefa de iluminação para o astro-rei. Ah, como é belo o dia, o sol, o ar puro que revitaliza a alma. Os pássaros, os animais silvestres, um esquilinho correndo para subir em uma árvore, algumas abelhas procurando o néctar das flores, numa concorrência teimosa com os beija-flores. A natureza no seu mais belo espetáculo. Mesmo com importantes responsabilidades a executar em poucas horas, todos encontravam tempo para parar e brincar com os animais que insistentemente solicitavam atenção. Parecia um sonho, mas não era. Ri-me ao ver Gabriel correndo atrás de um carneiro que faceiramente fugia de suas brincadeiras. Danúbio materializava sementes em suas mãos para alimentar uma deslumbrante arara azul que pousara em seu braço. Marcos estava com uma flor nos lábios, convidando um beija-flor a serviço do néctar. Brincadeiras que para o homem comum podem parecer bobas, mas que resumem todo o caráter e luz dos verdadeiros filhos de Deus. Apesar da simplicidade daquelas atitudes, eu consegui compreender no fundo da alma a grandeza daquela troca de energias com a natureza. Um dia o homem verá que comete grande estupidez com a matança insensata dos animais para saciar os seus desejos alimentares. Deus, através de sua infinita sabedoria, oferece aos homens os frutos da terra para sua alimentação, mas o homem, ainda em seu estado primário de evolução, insiste no assassínio indiscriminado dos animais, nossos irmãos menores. As árvores parecem nos oferecer divinas dádivas através dos frutos que caem ao solo sem nenhuma violência. Mas o homem prefere a martelada insensível no boi, que apenas deseja um espaço neste grande mundo. Até mesmo a vaca, que o alimenta uma vida inteira com seu abençoado leite, quando velha e improdutiva, termina no corredor do sacrifício. Com certeza ainda existe uma fome neste mundo, mas esta fome é fruto apenas da administração egoísta deste planeta, que desconhece o espírito de irmandade que deve haver entre todos os filhos de Deus. Uma semente produzida permite a proliferação de mais e mais sementes, permitindo um crescimento em progressão geométrica, assim como cresce a população. Se os homens conseguem plantar no mundo mais e mais filhos, o que é uma glória aos olhos de Deus, por que o homem não conseguiria plantar mais e mais alimentos? Talvez seja porque este não é o interesse daqueles que detêm o poder, mas os tempos são chegados, e Deus colocará tudo nos seus devidos lugares, conforme seus planos desde o princípio do mundo. O sol subia no céu, demonstrando que mais um belo dia se faria naqueles sítios. Nossos amigos convidaram mais um grupo de irmãos para a descida vibratória nos planos de trevas, mais precisamente na cidade conhecida como Império dos Dragões do Mal. Gabriel, Danúbio, Marcos, Mariana, Miriam, Alfredo, Joana, Dionísio e Cassimiro juntaram-se a um grupo de 33 irmãos recrutados para o trabalho de auxílio à caravana de Étel e Lívia, que contava com a colaboração de 72 trabalhadores já instalados, alguns nas zonas de atuação e outros no hospital intermediário. Após todos reunidos, Danúbio disse-lhes algumas palavras. Irmãos, apesar deste tipo de atividade ser uma rotina para a maioria aqui presente, cumpre nos lembrar a importância do equilíbrio da fé nos sítios que haveremos de penetrar. As forças das sombras podem ser perigosas quando bem dirigidas.
Portanto, lembrem-se, o bem orientado pelo Cristo é o poder máximo. O mal nada pode contra os trabalhadores da luz. Portanto, mantenham a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Os novatos que estarão entre nós em estágio, fiquem perto dos que tenham mais experiência. Estamos todos aqui para ajudar e não para criarmos dificuldades ao grupo. Tenhamos então fé no coração e disposição para o trabalho, porque Jesus convoca-nos para um dos mais belos trabalhos da criação. O trabalho de amparo àqueles que tropeçaram nos complicados caminhos da existência humana. Mantenhamos também o interesse na busca do conhecimento, mas sem a curiosidade inoportuna e inconveniente que muitas vezes assalta-nos o espírito. Não esqueçamos que os irmãos entregues às trevas devido aos frutos de suas próprias atitudes no mundo são almas que estão sofrendo dores inenarráveis na consciência, como nós, outros sofremos no passado distante de nossa evolução. Danúbio, após as palavras de advertência ao grupo, fechou os olhos e realizou uma prática comum entre os espíritos que já encontraram Deus, a oração. Pai de infinita sabedoria, faz de nós um instrumento do teu infinito amor, permitindo-nos o ingresso nos planos de trevas para libertarmos teus filhos do infeliz caminho da escuridão. Solicitamos que a tua poderosa luz nos envolva, protegendo-nos das investidas do mal, porque reconhecemos só em ti o poder da vitória. O teu instrumento de batalha vence qualquer outro, pois é o amor, força inabalável que transforma os homens escravos da animalidade em anjos do teu reino. Portanto, Pai nosso, certos de teu amparo e da força de Jesus a impulsionar-nos o Espírito, pedimos a tua bênção. Todos ajoelharam-se no perfeito gramado da cidade-luz, sob o sol do alvorecer. Diamantina luz envolveu-os. Pétalas de rosas caíam do céu sobre o grupo de trabalhadores que, naquele momento, começavam mais uma viagem para uma das tristes cidades que compõem as temíveis zonas infernais do astral inferior. Terminamos mais um capítulo com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos no próximo. Abraços de luz.